Pensionistas do INSS prejudicados. A questão é a reforma da Previdência que tem impactado pensões de órfãos e viúvas da Covid-19. É isso mesmo, do coronavírus. É que com a medida estabelecida lá na reforma da Previdência de 2019, no ano passado, houve uma redução da pensão por morte. O valor caiu para metade, 50%. As dúvidas que surgem é: eu já recebi o benefício? Serei prejudicado? Como fica a minha situação? Para quem é isso? Quem está sendo prejudicado no momento da pandemia? Eu peço que vocês me acompanhem aqui para entender essa situação. Só não se esqueçam de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar outras pessoas. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias aqui no canal. Se ainda não fomos apresentados, eu sou Ozia Júnior, esse é o canal Drone Diário, com mais uma informação para vocês. Hoje, dia 13 de outubro de 2020, como eu disse, a reforma da Previdência tem causado problemas desde o começo da pandemia no Brasil. Quase 150 mil pessoas morreram infectadas pelo coronavírus, a Covid-19. Junto com a dor da perda desse familiar, vem a dor de cabeça para garantir a sobrevivência dessa família, uma situação que tem sido agravada em razão das medidas da reforma da Previdência de 2019. Isso porque, desde que o regime passou a valer em todo o Brasil, houve uma redução no valor a ser pago nas pensões. Daí a dificuldade das famílias que viviam com determinado valor passarem a receber um valor menor na pensão por morte. Com a reforma estabelecida no ano passado, a pensão paga a dependentes ficou determinada aí em metade, são 50% do valor que a pessoa receberia se um dia conseguisse se aposentar. O grupo mais atingido pelas mudanças é o mesmo que sofre com a pandemia. É isso que eu quero trazer para vocês nesse vídeo. Pessoas acima de 60 anos são 72,9% dos mortos pela Covid-19, segundo os dados do Ministério da Saúde. São pessoas que já estão aposentadas. Para advogados especialistas em direito, a pensão por morte foi um dos pontos mais prejudicados na reforma da Previdência e evidencia aí essa pandemia do coronavírus para mostrar essa situação. Infelizmente, a gente tem acompanhado aí como viúva ou dependente tem sofrido nesse período duas vezes, com a perda do ente querido, e como vai fazer para sustentar essa família com metade do valor que recebia. Era uma pessoa que recebia na sua totalidade o dinheiro, mas com a reforma não mais vai receber esse valor. Inúmeros casos de viúvas e dependentes sem condições de enfrentar os gastos daí na pandemia, são pessoas sem condições de conseguir manter o que recebiam dentro da sua casa. Isso é muito prejudicial, pois em muitos casos não há como trabalhar, a pessoa que morreu era o provedor dessa família. Para piorar a situação, há ainda muitas famílias que aguardam um bom tempo para receber o valor devido aos trabalhos do INSS que ficaram prejudicados com a pandemia. Isso porque aí dependem de uma análise do Instituto para ver se tem direito ou não de receber essa pensão por morte, para serem atendidos. Tem pessoas que procuraram serviços do escritório que eu presto trabalhos aí para advogados há mais de 16 anos. No final do ano de 2019, só conseguiram receber os benefícios, graças a Deus, conseguiu comprovar a qualidade para receber a pensão por morte, no caso do marido, pessoa aqui do interior paulista. De dezembro de 2019, conseguiu receber agora no mês passado, em setembro. Muito embora recebeu os valores em atraso, mas teve que esperar aí, portanto, 10 meses para ter resposta do INSS. É que tem muitas que estão há ano ali aguardando. A fila do INSS passa de 1,5 milhão. Então, para a gente entender aqui, vou pedir que você já deixe um like aqui, um joinha. A principal dúvida é, olha, a pessoa falecida recebia um salário mínimo. Significa que eu vou receber a metade agora? Outra dúvida é,
eu já recebo pensão por morte e aposentadoria. Eu vou ter que receber a metade da pensão agora. Primeiro eu vou tirar essas duas dúvidas aqui. Em relação ao salário mínimo, a Constituição Federal garante que ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. Sendo assim, essa redução é para quem recebe valores acima do salário mínimo, para quem recebe 2, 3, 4, 5, ou seja, o máximo, o teto do pagamento do INSS. Recebe lá R$6.000, vai ter acesso a 50%, depois eu vou explicar para vocês, mais 10% por dependente. Se receber 6.000, vai receber 3.000 mais 10% ali. Essa aqui é a questão. Para quem recebe salário mínimo, não haverá redução salarial em relação ao benefício do pensionista, da pensão por morte. Não tem essa redução. Redução apenas para quem ganha mais do que o salário mínimo. Essa é a primeira, a principal, a maior dúvida das pessoas. Então, quem recebe salário mínimo não tem redução. Redução de 50% para quem ganha mais do que o salário. Tirada essa primeira dúvida, eu já sou pensionista antes da reforma da Previdência, antes de 13 de novembro de 2019. Já tinha direito adquirido, recebo pensão por morte, aposentadoria. Vou ter redução? Não. Não haverá modificação para quem já recebia, então não é para você. É apenas para as pessoas que, principalmente devido aqui à pandemia do coronavírus, estão sendo prejudicadas com a morte ali dos seus entes queridos e viviam num certo padrão de vida e, infelizmente, não tem condição de pagar mais aquela quantidade de gastos que tinham na residência porque caiu, reduziu para metade. Vamos entender isso agora. Como ficou com a reforma da Previdência? O valor pago da pensão por morte para a pessoa que ficou viúva pode ser de metade do valor do benefício ao qual a pessoa falecida tinha direito caso se aposentasse e mais 10% por dependente. Ou seja, o beneficiário é apenas a esposa ou o marido, vai receber 60% do valor que a pessoa receberia de aposentadoria. São 50% mais 10%. Se o companheiro ali, o cônjuge, tiver um filho até 21 anos, recebe até 21 anos mais 10% para ajudar nesse filho, são 70%. Se tiver 2 filhos, mais 10%, até chegar no 100%. Cada dependente a mais, o limite são 100%. Completou a idade, os 21 anos, perdeu acesso ao benefício. A não ser outras situações de dependência, como por exemplo, se for uma pessoa incapaz, isso aqui pode modificar, a pessoa pode receber até 100% do benefício. Procure aí um advogado, procure alguém para orientar você em relação a outras situações. Pessoas totalmente dependentes, pessoas incapazes, podem modificar isso aqui na justiça. A situação fica ainda mais difícil se a pessoa falecida ainda não tiver aposentada, né? Ao final de agosto, 26,4% dos óbitos da Covid-19, quase 30% é de pessoas que estavam aí entre 20 e 59 anos. Ou seja, quase 30% das mortes de Covid-19 eram de pessoas em idade ativa, estavam no mercado de trabalho entre 20 e 59 anos, ainda não tinham contribuição suficiente para ter ali ganhos maiores do que o salário mínimo. Essas pessoas, infelizmente, se vieram a faltar, essas pessoas vão ter muita dificuldade para receber benefícios, vão ter que viver com um salário realmente menor. É outra situação complicada. Então vamos lá, só para encerrar o vídeo, salário mínimo, ninguém recebe menos do que o salário mínimo, 50% de pagamento das pensões para salários maiores, para quem recebe 2, 3, 4, 5, 6 salários aí, essa que é a questão, 50% mais 10% por dependente. Outra questão, se você já recebia ou adquiriu direitos antes da reforma da Previdência, antes de 13 de novembro de 2019, não muda nada para você que já recebe o benefício, continua a mesma coisa. É só daqui para frente, depois de 13 de novembro de 2019 em diante, é que houve essa modificação. Infelizmente, a pessoa que me pediu o favor lá, que final dezembro faleceu, o esposo, hoje recebe um valor menor. Ela ainda reclamou, ele recebia 2.000 e alguma coisa, hoje eu recebo 1.000 e
realmente há uma redução, tá? Aquilo que for maior do que o salário mínimo é cortado ali, uma redução pela metade mesmo, é complicado, viu? A pessoa sente falta, qualquer centavo hoje é muito importante, ainda mais no meio dessa crise, da crise econômica causada pelo coronavírus. Se você vai, quem que é o maior, vamos dizer assim, indicador de índice econômico para nós, pessoas comuns aqui? A dona de casa, ou então aquele senhor que está ali presente no supermercado, é que vê a situação da inflação, tudo subiu, preços aumentaram em todos os cantos, e o pior ainda está por vir, a crise para 2021. Espero ter tirado a dúvida de vocês em relação à pensão por morte. Infelizmente, tem acarretado aqui uma situação estranha. A reforma da Previdência tem impactado as pensões dos órfãos e viúvas da Covid-19, como eu expliquei para vocês. Uma redução de quase metade aí do valor que essas pessoas viviam, tinham certos hábitos de vida, tinham um valor X que recebiam para despesas e hoje, infelizmente, então, tem que aprender a conviver com um valor bem menor. Uma situação difícil, muitas das vezes essas pessoas não têm condição de ir para o mercado de trabalho. Vou ficando por aqui, deixe seus comentários, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todo mundo que me segue todos os dias, independente do assunto, que Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira, hoje 13 de outubro de 2020. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo para vocês.